É isso. Agora, Sakamoto, vamos ver o que vai acontecer, né? Medidas cautelares impostas contra o senador Marcos Duval. Então, Diego, é aquela coisa, a gente até não é que se compadece, mas a gente sente empatia pelo advogado de um caso como esse, porque é um caso complicado, é um caso difícil. O senador Marcos Duval, e não é a questão de tempo, de denúncio, não, é a questão seguinte, o senador Marcos Duval, e você tem uma investigação de milícias digitais, uma série de outras investigações que estão em aberto, e a gente faz uma crítica, é claro, já criticamos mais de uma vez o tamanho e o tempo de determinadas investigações. Porque no caso do senador Marcos Duval, ele é reincidente. O senador Marcos Duval, nos últimos anos, ele acabou, como diria a sessão da tarde da Rede Globo, ele acabou se envolvido nas maiores confusões, com uma turminha do barulho, em grandes aventuras. É inacreditável. Você vira e mexe, a gente vê o senador Marcos Duval se metido em alguma coisa, né, de lesa pátria. Sabe? Alguma coisa lá no meio, algum processo nesse sentido. Né? Ele até já se viu metido numa trama para negociar sabe, cada coisa assim que a gente não que com o bolsonarismo a gente não entende. Muita gente, inclusive, coloca que o próprio senador Marcos Duval ele acaba vendendo uma proximidade, uma importância dentro do bolsonarismo muito maior do que ele tem. Uma proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o núcleo de poder bolsonarista muito maior do que ele tem. Né? O senador Marcos Duval, ele acaba sendo colocado por. Eu até conversei com uma liderança bolsonarista um bom tempo atrás, não é de agora, que colocou o Marcos Duval no mesmo pacote da Carla Zambelli. Falou o seguinte: olha, tem pessoas que muitas vezes mais atrapalham, né, o presidente Jair Bolsonaro do que ajudam. Né? E aí, essa pessoa sentou Carla Zambelli e Marcos Duval. Marcos Duval, pela aquela quantidade de coisa que ele vai fazendo, as papagaiadas, botando pés pelas mãos, né, vendendo proximidade quando ele não tem, um monte de outras coisas que o Matheus acabou falando também. E no caso da Carla Zambelli, que claramente atrapalhou a eleição do Bolsonaro. Né? Seja um exemplo claro para ela ter andado perseguindo um eleitor do Lula com uma arma em punho no bairro dos Jardins no sábado, véspera do segundo turno. O próprio presidente Bolsonaro fala disso. Ele fala: olha, ela me atrapalhou, né? E as pataquadas do senador Marcos Duval também. Né? Então, quando Carla Zambelli, quando os Marcos Duval gritam a plenos pulmões dizendo que são perseguidos, eles são, mas eles são perseguidos pela própria burrice. Sabe? Porque é inacreditável. Eles vão e vão repetindo, e vão repetindo, e vão repetindo. Neste caso específico, o senador Marcos Duval faz uma consulta, a defesa dele faz uma consulta para o Supremo Tribunal Federal com relação a passaportes, como foi dito aqui. Qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro espera uma resposta da justiça. Ele não, ele foi. E depois olha, tô com passaporte e tal, etc e tal, blá, 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 sabe, cantando vantagem, inclusive, né? E isso, na verdade, né, eu falei, poxa, mas havia determinadas restrições, né? E olha aí a fotinha dele aí, né, te mostrando o passaporte diplomático por ser parlamentar, o passaporte dele comum por ser cidadão. Então é o seguinte, você vai falar, não, mas ele foi esperto aqui e lá, tudo bem, mas ele tentou passar a perna na própria justiça. E agora a justiça até foi branda com ele. Tem juristas que colocaram, inclusive aqui no UOL, falando: olha, saiu barato a tornozeleira eletrônica. Boa, Sakamoto. Olha, o ministro Edson Fachin disse hoje que o Supremo Tribunal Federal deve se mostrar unido diante das sanções aplicadas ao colega Alexandre de Moraes, apesar das divergências dentro da corte. Durante participação no evento da Fundação FHC em São Paulo, Fachin enfatizou que divergências processuais são sadias. Ele vai assumir a presidência da corte no final de setembro, vai substituir o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro disse ainda que punir um juiz por decisões que tenha tomado é péssimo exemplo de interferência indevida. Inclusive, hoje houve uma manifestação, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos denunciou as sanções impostas pelos Estados Unidos a Alexandre de Moraes na ONU. Vamos chamar o Cláudio Couto, que é cientista político e professor da FGV, que também está aqui conosco. Cláudio, e aí? A situação do Duval piora, Fachin defende o ministro Alexandre de Moraes nesse evento, né? Ele foi punido e hoje aplica sanções ao senador Marcos Duval. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde.
Olha, eu ouvi agora há pouco o Sakamoto, né,